Fala galera do Seasons Podcast, tudo bom com vocês? Meu nome é Samuel e eu tô aqui hoje com uma convidada muito especial. E, para quem não sabe, ela que é líder da Seasons, líder geral da nossa rede de jovens, e eu queria apresentar ela com muitas palmas. Pastora Mísia! Glória a Deus! Para quem não sabe, a pastora Mísia é líder da rede de jovens, ela é pastora hoje. Ela também está liderando um movimento missionário, né? O M. Ela, para quem não sabe também, ela pratica diversos esportes, né? Já beach tênis, futebol, ela tenta em tudo. Futebol Muay Thai, beach tênis, futevôlei, que mais? Muay Thai, academia, ela tenta. Não, academia, eu te levei pra academia. Eu te coloquei nesse mundo. E para quem não sabe, ela já me discipulou durante muito tempo. Então, não solta nenhum podre meu aqui não. Mas vamos nessa. Queria que tu introduzisse, né, quem você é, introduzisse um pouco do teu chamado com Deus, enfim, que é aquilo que tu tem vivido, para quem não te conhece. Amém. Gente, como o Samuel já falou, eu sou a pastora Mísia, eu tenho 24 anos de idade. Sim, eu sou muito nova e já sou pastora, mas foi um chamado que Deus me deu, assim, colocou na minha vida e que desde muito cedo eu entendi que era isso. E aí abracei esse ministério e essa missão e tenho um amor muito grande pelo ministério, assim, como o Samuel falou, já discipulei ele, já discipulei diversas pessoas e continuo discipulando pessoas porque é uma das coisas que eu mais amo fazer dentro do Reino de Deus. E sou arquiteta, sou formada em arquitetura na Universidade de Fortaleza. E por mais que eu seja formada em arquitetura, eu gosto muito de empreender. Então, assim, eu sou muito curiosa nessa parte de empreendedorismo. Se quiser já fazer o merchan, já faz onde tem oportunidade, eu já vou entrando, tanto eu quanto meu irmão somos assim. Então, já começando, né, a gente tem a CISAS, tem um podcast, a gente tem o Colégio CISAS, a gente tem a marca de camiseta da CISAS, certo? A gente tem modelos oversize e modelos normais. A gente tem... Acho que se resume a isso, né? E ainda tenho as minhas marcas pessoais, mas que eu ainda tô estabilizando. Isso, ainda tô desenvolvendo, dando um corpinho melhor para poder começar a divulgar mais. Mas é basicamente isso, assim. Sou pastora, arquiteta, empreendedora e principalmente filha de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E para começar toda essa história, né? Tudo isso que tu trouxe para nós, conta um pouco de como foi a tua infância, como é que foi a tua criação, se desde sempre você já vivia uma vida com Deus, assim, de maneira muito assídua. Porque para quem não sabe, né, a pastora Mísia é filha dos bispos, bispo Sim. Vanderlei e bispo Aldeilda, que são os nossos pastores gerais, né, da igreja do Monte Fortaleza. E como é que foi esse contexto de criação? Realmente desde cedo já foi muito avivado ou não? Passou por um processo? Como é que foi tudo isso? Assim, os meus pais, quando eu nasci, eles já eram cristãos, certo? Eles já eram evangélicos. A minha mãe se converteu aos 2 anos de idade. O meu pai se converteu mais ou menos ali com 16, mais ou menos na juventude, adolescência. E aí, quando eles se casaram, ambos já seguiam o ministério, já serviam no ministério, já exerciam seus Já eram cargos. pastores, no caso? Eles não eram pastores, mas eles lideravam um grupo de jovens da igreja deles, eram bem ativos na igreja. Minha mãe serviu por muito tempo no ministério de louvor, enfim. Eles já tinham um envolvimento muito grande na igreja. Eles se conheceram, acho que, se eu não me engano, foi numa conferência de jovens que eles foram. E lá o meu pai se apaixonou, viu aquela morena linda e maravilhosa, se apaixonou por ela e aí foi atrás e, enfim, deu o jeito dele, hoje eles estão casados. Inclusive, bicho, vou te chamar para contar essa história aqui. Tem que vir, ele tem que vir. E aí, quando eles casaram, os meus pais ainda não eram pastores, mas eles já eram cristãos. E aí, quando eu já nasci num lar evangélico, né? Já nasci num lar cristão, eles sempre me ensinaram princípios bíblicos, sempre ensinaram a ler a Bíblia. Eu lembro que quando a gente era pequeno, a minha mãe, ela comprava uns livrinhos que era do Novo Testamento em quadrinhos. E ela sempre falava assim, olha, se você terminar de ler esse livro todinho, você vai ganhar um prêmio, sabe? Tipo, alguma coisa que a gente queria muito. Ela sempre colocava isso, olha, se você terminar de ler isso, eu vou te dar isso. Se você fizer isso, eu vou te dar isso, sabe? Ela sempre... educou muito a gente dentro da leitura, mas mostrando que a leitura ela também tem recompensas. E aí, por conta disso, tanto eu quanto meu irmão, minha irmã também, a gente sempre gostou muito de ler a Bíblia desde pequeno. E aí, quando eu tinha mais ou menos 4 anos de idade, foi mais ou menos nesse período, 4 anos de idade, uma profeta chegou pro meu pai, pros meus pais, né? E falou que Deus os enviaria para uma terra onde tem, tipo, palmeiras e coqueiro, tipo, água de coco.
E na época os meus pais moravam, tipo, no interior do Pará. No interior do interior. Pode tá? só especificar a cidade? Em Carajás, eles moravam Canaã dos Carajás, né? Não, era em Carajás. Porque tem Carajás. Canaã dos Carajás e tem Carajás. Eles moravam na época em Carajás e a minha família principal é de Marabá. E aí nisso, eles receberam a palavra e minha mãe já sabia que seria por conta do ministério. Mas aí, depois eu vou pular assim a parte deles, porque eu quero que depois eles venham e contem. Sim. Mas eu sei que nós mudamos para Fortaleza quando eu tinha 9 anos de idade, eles começaram no ministério. E eu sempre fui muito obediente aos meus pais. Tipo, eu sempre fui a filha mais nova, que é mais apegada aos pais, enfim, que acompanha eles onde eles vão. Mimadinha um pouco. Mimada é muito forte, mas é a bebê dos pais, né? Tem isso. O filho mais novo é o mais querido, é o mais inteligente, o mais bonito, o mais amado, o mais perfeito, enfim. Tisa, Gessé, convido vocês aqui para responder essa, viu? E aí eu sempre seguia, mas eu não tinha muito entendimento assim, sabe? Tipo, eu ia pra igreja, eu gostava do ambiente, eu gostava de tudo, mas ainda não tinha girado aquela chave assim de entender que era também o meu Deus. Então era o Deus dos meus pais, isso, era o Deus dos meus pais. E aí mais ou menos quando eu tinha 15 para 16 anos, foi um período em que o meu irmão, ele entrou assim numa pira, digamos assim, muito grande de orar na igreja. Ele passava madrugadas orando na igreja, ele passava noites orando. Isso com quantos anos, perdão? Eu tinha 16, eu tinha 15 para 16, ele devia ter 17 para 18, mais ou menos. Já não, onde a nossa igreja hoje, na sede. Já na sede hoje. E ele começou a orar, eu ia algumas vezes, outra eu não ia, porque eu era mais nova, mulher, enfim, geralmente só ia homem, aí minha mãe achava melhor eu não ir. E eu sei que eu fui para um evento, que esse evento, assim, marcou muito a minha vida, que foi o Youth Power Invasion, que é do Randy Clark. Ele veio, tipo, ele sempre vem com a equipe pro Brasil todo ano, e nesse ano ele veio para Fortaleza, e ele tava fazendo o evento, e aí a gente foi para esse evento, para essa conferência, assim. E aí nisso, ele sempre ora por invasão de poder, né? Youth Power Invasion, a invasão de poder jovem. E aí ele traz muitos jovens que eles oram e vão derramando o Espírito Santo. E nisso, eu lembro que eu já tava, sei lá, no 3º dia de conferência, e eu já tava, tipo, desanimada, sabe? Todo mundo tava recebendo, saindo chapado, saindo carregado, e eu tava, tipo, ok. Que bom que eles estão recebendo, né? Mas eu não acho que isso seja pra mim. E aí eu sei que, acho que foi, tipo, nos últimos minutos, sabe? Nos últimos minutos do segundo tempo, a minha irmã, ela tava lá na frente, chorando, recebendo muito, aí ela me viu lá atrás, ela pegou na minha mão e me puxou lá pra frente. Só que no que ela me puxou lá pra frente, quem tava bem na minha frente era o Randy Clark. E ele foi e colocou a mão na minha cabeça e orou por mim. No que ele orou por mim, eu senti o Espírito Santo pela primeira vez. E aí, no que eu senti o Espírito Santo pela primeira vez, assim, a minha vida, de fato, transformou. Tipo, eu entendi que não era somente o Deus dos meus pais, mas que também era o meu Deus. E aí, nisso, eu sei que eu caí no chão e eu comecei a chorar. E várias pessoas, tipo, vários jovens da equipe dele vieram me entregando palavras. Tipo assim, sei lá, tipo, uma menina falou que me via tocando violino. Sendo que ninguém sabia que eu tocava violino. Acho que a maioria dos meus amigos também não sabe. Mas eu toco violino. E a menina disse que me via tocando violino e que Deus se alegrava muito. E aí começaram, tipo, a me entregar várias coisas sobre missões, sobre o chamado missionário, sobre o propósito de Deus na minha vida. E desde aquele dia, assim, eu acho que foi o dia que de fato a chave girou, sabe? Desde aquele dia, eu fui marcada pelo Espírito Santo. Mas isso mais na questão do relacionamento pessoal com Deus ou ministerial já? Foi mais um relacionamento com Deus. Foi tipo quando eu descobri que Deus, ele queria ter um encontro comigo também, sabe? Porque antes eu olhava e via todo mundo tendo encontro, mas eu não tinha. E naquele dia eu senti, tipo, não, Deus, ele quer ter um encontro comigo também. E aí foi nesse período que, tipo, consolidou mais o nosso grupo de oração nas madrugadas da igreja, e eu passei a frequentar muito mais. Já era assim. o intimidade, não? Ainda, tipo assim, era uma intimidade, mas não tinha um título. Nome, isso, não tinha um título. Já era algo que a gente fazia, mas não porque era um evento programado, marcado, mas é porque era, de fato, tipo... espontâneo, a busca espontânea uma pela sede presença. mesmo que a gente tinha pela presença de Deus. E aí, a partir disso, tipo, eu comecei a consolidar o meu relacionamento com Deus. Isso com 15, 16 anos. Quando foi mais ou menos com 18... Foi com 18, 19 anos, foi que eu, de fato, entendi o chamado ministerial. Que aí foi quando eu comecei a liderar pessoas. Pronto, aí até trazendo para esse lado mais ministerial, eu lembro que
tu já tinha comentado em conversa comigo, queria que tu pudesse falar pro pessoal, teve uma viagem específica de discipulado, alguma coisa assim, que você passou por discipulado assim, muitos, e aquilo ativou ministerialmente também. Aí também já pode até transicionar para falar um pouco mais de como surgiu a Seasons também. Sim. Foi basicamente o seguinte, em 2018, mais ou menos, eu terminei a escola, certo? E aí eu tava naquele limbo, tipo, meu Deus, qual curso da faculdade eu vou fazer? Terminei, tipo, fiz o Enem, tava esperando a nota do Enem, né, pra poder aplicar numa faculdade. E aí nisso, o meu irmão, na época que eu terminei o terceiro ano, ele já tinha terminado, né, ele é mais velho, ele passou acho que um ano ou foi um ano e meio em missões. E aí, na época que eu tava estudando, ele tava em missões e nessas missões ele conheceu um pastor. E aí esse pastor chegou pra ele, foi muito engraçado, porque tipo, o pastor chegou pra ele e falou assim, quando que você vai voltar? Basicamente isso, quando que você vai voltar pra casa do seu pai? Sendo que naquela época o meu irmão, ele não queria voltar pra casa, ele queria continuar na missão. Ele não queria mais voltar e os meus pais estavam tipo, tá, já tá na hora de você voltar, já tá na hora de você começar a sua faculdade, enfim, você já viveu as missões. E ele não queria, porque, enfim, tipo, você entra no mundo da missão e é de fato muito bom. Só que no caso, os meus pais sabiam que Deus tinha um propósito pro meu irmão aqui, Sim. sabe? E eles estavam chamando, ele não queria. Aí eu sei que esse pastor, que também não conhece os meus pais, na época eu não conhecia, né? Chegou pro meu irmão, ele servia numa base que ficava em Balneário Camboriú, mas nessa época eles estavam fazendo uma missão no sertão da Bahia, se eu não me engano. E esse pastor era de São Paulo. E aí encontrou com o meu irmão na Bahia e falou isso pra ele, entregou essa palavra pra ele. No que ele entregou essa palavra, o meu irmão entendeu que era tempo de voltar pra casa. E aí, no que ele voltou pra casa, ele manteve contato com esse pastor. Sim. E aí, depois, esse pastor vivia convidando a gente pra ir pra São Paulo, pra igreja deles, passar um tempo com eles, enfim, ser treinado lá. E nunca dava certo. Aí eu sei que quando eu terminei a escola, que eu fiquei nesse limbo, tipo, esperando nota de Enem Mas isso não existia Seasons nem nada. Não existia Seasons nem nada. Na época eu ainda não liderava rede de jovens, nem o meu irmão. Tipo, a gente tinha outros líderes na igreja que cuidavam disso. E aí, quando foi em 2019, a gente decidiu ir para essa igreja lá em São Paulo, né? A gente mandou mensagem pro pastor. E aí o pastor recebeu a gente, assim, com extremo cuidado. A gente se programou para passar 15 dias. Só que acabou que, tipo, o pastor gostou tanto, assim, da gente, foi um momento tão bom que ele falou assim, olha, fiquem 20 dias, fiquem 5 dias a mais. Aí a gente falou, não, pastor, não dá certo, porque a gente já tá com as passagens compradas. E, enfim, se a gente for adiar, a gente vai perder as passagens, vai ter que comprar passagens novas. Aí ele olhou pra gente e falou assim, não, eu pago a passagem de vocês de volta. Fiquem aqui os próximos 5 dias. Aí, tranquilo, ficamos. Só que no que a gente ficou, eu fiz o meu encontro com Deus lá nessa igreja. A gente, todos os dias, a gente participava de um discipulado, participava de uma célula, participava... Tipo, a gente não participou de um treinamento específico, sabe? Era a vivência do dia a dia. A gente estava acompanhando a liderança no dia a dia, indo visitar as pessoas, acompanhar as pessoas, ir na casa delas, vendo encontro com Deus, ajudando a organizar encontro com Deus, ajudando a organizar, tipo, as rotinas da igreja, sabe? Participando de discipulado. E lá em São Paulo, as pessoas são muito intensas, tipo assim, 24 horas, o pessoal tá ligado. Então, como todo mundo trabalhava de manhã, os discipulados aconteciam à noite, de madrugada. Então a gente começava, sei lá, 10 horas da noite, 11 horas da noite, começava o discipulado, terminava 4 da manhã, às vezes o pessoal ia direto pro trabalho. E não era tipo uma galera jovem, assim, era o pessoal que já tinha, sei lá, que são jovens também, né? 27 até os 35 anos de idade, alguns já eram pais também, enfim. Mas mesmo assim, eles passavam lá, madrugada no discipulado. E nisso, eu e meu irmão, a gente foi só acompanhando e aprendendo tudo. Tipo, tudo, pegando tudo. Aí eu fiz o meu encontro com Deus. Aí depois a gente participou do Encontro de 144, que é tipo um evento que eles têm lá na igreja deles. E aí, nesses 2 eventos, assim, tipo, Deus, ele transbordou. A gente ficou 5 dias a mais justamente para participar do Encontro de 144. E nesse encontro, Deus ministrou muito sobre a paternidade dele, assim. Foi quando eu, de fato, fui entender um pouco mais o que era a paternidade de Deus. E eu lembro que Deus, assim, ele transbordou, tipo, todo mundo, assim, sei lá, eram umas 400 pessoas, 500 pessoas, todo mundo no chão, assim, isso sentado. Isso no encontro? No encontro de 144, era só os 144 dos pastores daquela igreja. Sim. Então, era muita gente. Aí eu sei, porque era os 144 deles e dos 12 deles, né? Ah, sim. Isso. E aí eu sei que o Espírito Santo desceu, assim, de uma forma sobrenatural. E lá foi quando eu, de fato, tive a minha primeira oração em línguas.
Foi batizada no Espírito Fui Santo batizada ali. no Espírito Santo ali. Tipo, na primeira vez com o Randy Clark, eu senti o Espírito Santo. Eu senti ele se movendo, eu senti ele falando. Mas o batismo do Espírito Santo mesmo, com falar em línguas, né, a manifestação, foi no meu encontro com Deus lá em São Paulo. E aí, foi engraçado porque eu fui batizada no Espírito Santo no domingo. Quando eu acordei, tipo, eu cheguei em casa, na casa dos pastores, né, que eu tava hospedada. Eu dormi, quando eu acordei, na segunda de manhã, eu acordei falando em línguas. Tipo, eu tava falando em línguas total. E aí, quando eu me olhei no espelho, tipo, eu levantei, né, fui escovar os dentes, na hora que eu entro no banheiro e eu olho pro espelho, aí Deus fala, 1 Pedro, capítulo 1. Aí eu, beleza, eu vou ler 1 Pedro, capítulo 1. Aí em 1 Pedro ele fala, né, que tipo, porque eu vos regenerei pra uma esperança não passageira, mas uma esperança que é Uma eterna. semente não perecível, né? Isso, pra uma esperança que é eterna. Aí eu, caraca, regenerados. Tipo, Deus, ele me regenerou aqui. E aí foi quando eu voltei pra cá, pra Fortaleza, e comecei a fazer a minha célula, e eu coloquei o nome da célula de Regenerados. Que era basicamente, tipo, eu profetizava que todas as pessoas que fossem para aquela célula, que participassem da célula, elas receberiam algo novo de Deus, elas seriam regeneradas, sabe? Que foi exatamente o que Deus tinha feito comigo. E aí eu sei que depois que eu participei do encontro com Deus, cada palavra, tipo, cada texto bíblico que eu lia, Deus, ele falava muito comigo e eu compartilhava tudo isso com os pastores lá. E eles meio que discipulavam, sabe? Tipo, eu e meu irmão também. E foi assim, o momento em que o ministério começou. Foi esse, depois desse treinamento, voltamos pra Fortaleza, eu comecei a ter célula e eu lembro que eu comecei a célula com uma pessoa. Tipo assim, foi uma pessoa na minha casa, às vezes não ia ninguém, mas eu continuava, porque eles sempre falavam assim, Mirzi, mesmo que não vá ninguém, não deixe de fazer a célula. Porque você está plantando uma semente de fé. Mesmo que você evangelize 1.000 pessoas e nenhuma das 1.000 pessoas venham, permaneça, porque você está plantando uma semente de fé. E eu continuei fazendo célula quando não tinha ninguém, ou quando tinha alguém, quando tinha só uma pessoa, quando tinha 2 pessoas, até que a célula foi crescendo. Só que nisso, antes de eu começar a célula na minha casa, eu comecei o Reconnect na escola. O Reconnect, ele foi através de uma amiga, que era da igreja também, e ela falou assim, olha, eu vou começar, ela estudava no Farias Brito na época. E ela falou assim, olha, eu vou começar lá na escola, o pessoal tá queimando muito e eu quero começar. Começa na tua escola também? Eu falei, tá certo, vou começar. Ela começou lá, eu comecei aqui. E eu sei que nisso começou muito pequeno também. Tipo, eu chamei um amigo meu pra me ajudar. E aí ficava só nós dois no início, no pátio da escola, sentados. Tipo, todo mundo jogando bola, comendo. E a gente orava. Orava e pedia pra Deus mandar pessoas. E ia convidando, né, também algumas pessoas, enfim. Aí, nisso que o Reconnect foi crescendo, pegando um corpinho a mais, chegando 10, 15 pessoas, uma das meninas não era de igreja nenhuma, porque começou a vir pessoas de outras igrejas. E ela, que não era de igreja nenhuma, eu comecei a célula com ela na minha casa. Aí, no que eu comecei a célula com ela, tipo, eu permaneci, mesmo quando ela ia, quando não ia, enfim. E aí, depois, as células foram crescendo, enfim. Aí, eu sei que já chegou depois, tipo, pulando um pouquinho, né, porque tem vários detalhes. Mas isso foi em 2018. Quando foi em 2020, que foi o período que mais ou menos tu entrou, né? Isso. Que uma parte da galera entrou. 2020. Não, foi 2019, isso. 2020 foi o período que muita gente entrou. E aí foi o período que a célula de fato começou a crescer. E não a célula, porque eu tive célula em vários locais. Tipo, eu fiz em vários bairros, em vários, enfim, vários lugares assim, que Deus me direcionava, eu ia. E não tinha frescura, tipo, eu ia de ônibus, ia a pé, arranjava carona, às vezes não tinha o dinheiro da passagem. Pedia no ônibus, entrava no ônibus e falava, gente, eu não tenho dinheiro pra voltar pra casa. Alguém pode me arranjar, sei lá, tipo, era estudante, né? Então, sei lá, era 1,25. Alguém pode me arranjar 1,25? Não tenho. Eu lembro que teve uma vez que eu fui direto da faculdade, eu tava com um trabalho da faculdade e eu fiz arquitetura, né? E na arquitetura a gente fazia muito desenho à mão. E eu tinha uma professora que ela era muito chata, tipo, muito chata. Se tivesse... Fala o nome... Não, tô brincando. Se tivesse, tipo, um borrão no papel, Nossa. ela já tirava ponto. E eu lembro que nesse dia eu tava correndo pra pegar o ônibus, a minha pasta abriu, o meu trabalho saiu voando e o trabalho era, tipo, pra 2 dias, eu não ia conseguir refazer ele todo. Aí eu cheguei, Deus, eu vou entregar esse trabalho assim, amassado mesmo, e na próxima eu recupero. E no final deu tudo certo. A professora descontou os pontos. Hoje, Ela tranquilo. descontou os pontos, mas deu tudo certo. Mas enfim, e aí foi quando eu descobri o meu amor por vidas. Essa é a verdade. Foi no Reconnect, então? Foi no Reconnect, nessa célula nas células que eu fui abrindo, sabe? Eu fui descobrindo o amor por vidas, tipo, mesmo quando as pessoas não querem, ou tipo, dizem um não na tua cara, ou te desapontam de alguma forma, mas
o meu amor, assim, por Deus, o amor que Deus colocou no meu coração queimava tão forte que eu não conseguia parar. E aí eu ia onde eu via um sedento, eu atravessava a cidade, eu ia lá naquela pessoa e ministrava pra ela e pregava o evangelho, enfim. E aí foi aí que tudo começou, a partir disso já começou, não começou a Seasons, começou a Rede Jovens, né? Que não era Seasons. Que não era Seasons na época, e aí é até que a gente sempre brinca, né? Que a Seasons surgiu com os 4 elementos. Que a rede... Água, fogo. Isso, que o grupo de jovens, né? A rede de jovens lá da igreja, só tinham 4 pessoas. Eu, o meu irmão, um discípulo do meu irmão que não queria nada com a vida, tipo assim. E que hoje... Hoje ele é um pastor, graças a Deus, inclusive estava lá ontem, mas não queria nada com a vida. E um outro que era um discípulo do meu pai, mas que depois de um tempo ele foi fazer faculdade em outra cidade e ele acabou, tipo... Ele não desligou do ministério, mas ele não estava tão presente, né? Tava morando em outra cidade. E aí começou com a gente, a Rede Jovens, na igreja. E aí nisso a gente foi trabalhando. Aí à medida que foi crescendo, a gente... Eu e meu irmão, né? Nós sentamos e conversamos. Isso só que ano, só pra situar também a galera? 2020 Isso, já? já foi em 2020, mais ou menos. Da época que eu entrei, o pessoal entrou também em 2020. Final de 2019 pra 2020, mais ou menos. Que quando tu entrou já era Seasons, né? Eu acho Ainda não tinha sido anunciado o plano piloto, mas, tipo, eu cheguei logo depois. Eu acho que já o foi plano anunciado. piloto foi em 2021. Isso, então foi em 2020 que a gente sentou e organizou e falou assim, olha, a gente precisa dar um nome pra isso daqui, sabe? Dar uma estrutura, né? Isso, dar uma estrutura, um corpo, colocar uma organização, Uma quem que vai ficar responsável pelo quê. E aí no final de 2020 para 2021 a gente criou, né, o projeto piloto, criamos a Seasons, que ainda não tinha a identidade visual que tem hoje, né? A gente criou só uma identidade visual nossa mesmo, que até tem na parede da igreja até hoje lá. Foi a Gabi Andrade que fez, porque foi quando a gente começou a organizar a Rede Jovens. E aí a gente usou o grupo da igreja mesmo pra fazer as artes, foi treinando. Eu e meu irmão, a gente foi treinando, tipo, a evangelista Thalita, a pastora Gabi, a gente que ensinou elas a mexer no Canva, como é que faz arte, como é que faz divulgação. Aí a gente foi ensinando, tipo, o pastor Gabriel, que hoje é pastor, né? Mas na época era o pastor Gabriel, a pastora Gabi e a evangelista Thalita, que faziam parte... o Arthur também. E o Arthur, isso. E o evangelista Arthur, que faziam parte da nossa equipe. E a gente foi ensinando pra eles a ministrar o louvor na igreja. Meu irmão foi treinando, a Thalita canta, né? Mas no início, tipo, meu irmão foi ensinando. E enfim, aí ele ficava com essa parte do louvor e eu ficava com a parte de mídias, ensinando pras meninas, explicando como é que funcionava. Até que, depois de um tempo, a gente chegou ao corpo da Seasons que é hoje, né? Assim, teve a identidade visual toda refeita, já foi crescendo pra uma marca. 1728, depois agora Isso, aí agora a gente tá no Gen Z, a visão... Começou com a 1728 por 3 anos, mais ou menos, né? Acho que foi uns 2 foi anos. 21, 22, 23, 24. Por 4 anos, e aí agora a gente tá na Gen Z, teve essa mudança esse ano. E que tá sendo sensacional, assim, eu tô gostando muito da... divisão. A gente dividiu a Rede Jovens basicamente em 4 equipes, né? Que é a Next, responsável pelos projetos que a gente tem, então eles são responsáveis pela nossa marca de camiseta, eles são responsáveis pelo podcast, inclusive tu faz parte da Next, né, também. Isso. A gente tem a WWW, que é responsável pelas mídias sociais, eles que fazem os anúncios dos eventos que vai acontecer, as artes, enfim. Nós temos a equipe Fire, que é responsável pela parte de louvor e palavra, então eles dão aula de música, de canto, aula de violão, eles ensinam as pessoas a ministrarem, tem reuniões semanais com aulas. E nós temos a... OTB, isso, que é a equipe responsável, tipo, pelos eventos que acontecem fora da igreja, que no caso são, tipo, eventos evangelísticos. A gente tem o Reconnect nas escolas, também. O Intimidade, né, que é um evento mais aberto para o público, enfim. Então, dividimos a Rede Jovens nessas 4 equipes pra gente conseguir organizar melhor cada uma das atividades e ninguém ficar sobrecarregado, sabe? Massa, massa. Dentro disso, um testemunho que eu queria puxar, né? Já trazendo essa parte das Seasons, qual que é a tua maior alegria dentro do reino de Deus? Assim, a gente até brinca, né, na nossa escola de líder, a gente fala sobre fonte de poder, né? Sim. O que seria pra ti isso que te dá, assim, te ativa ministerialmente? É discipular pessoas, é ganhar vida? O que, assim, que mais te gera essa alegria? Eu acho que pra mim, sendo bem sincera, é a transformação do Samuel. Esse que vos fala. Essa é, assim, o auge, assim, meu Deus, essa é a minha fonte de poder ver que o Samuel foi transformado. Ele tá no processo, ele tem o processo dele, mas... Brincadeiras à parte. Mas, assim, eu tava refletindo sobre isso
Sobre mim? Não. Sobre a minha fonte de poder, calma. Não é você não ocupa tanto a minha mente assim. Desculpa. Já me deu muito trabalho, mas hoje tá de boa. Hoje eu trabalho pra outro, né? Hoje é de outra. Mas assim, eu tava refletindo sobre isso, que eu sempre me questionava, tipo, qual a minha fonte de poder, sabe? Porque eu gosto de fazer de tudo um pouco. E eu sempre ficava nessa dúvida, até que um dia eu tava refletindo, e uma amiga, tipo, que nem da igreja me perguntou. Não lembro se foi uma amiga ou foi um amigo, mas enfim, uma pessoa chegou e me perguntou. E aí eu peguei e falei, olha, uma das coisas que mais me faz permanecer é ver que Deus, ele é capaz de transformar a vida das pessoas. Tipo, não é, assim, não é menosprezando, mas eu não gosto somente daquela conversão inicial, onde a pessoa diz sim, sabe? Tipo, a pessoa aceitou Jesus, glória a Deus. Eu gosto do processo pós. Depois que ela diz sim, tipo, consolidar, né? Isso, consolidar. Ver que às vezes a pessoa chegou de um jeito e Deus mudou, tipo, toda a história, mudou toda a família, mudou a perspectiva de vida daquela pessoa, sabe? Então, às vezes é até complicado porque é uma fonte de poder que demora um pouco mais pra acontecer, sabe? Tipo, ela requer muita fé. E paciência também. Requer muita fé e paciência, porque nem todo mundo permanece, e nem se todo mundo submete quer ao ficar. processo, né? Porque, assim, né? Mateus 7, né? Sobre a porta. Tipo, você entra na porta, mas tem todo um caminho que é difícil. Até você chegar. Então, como é algo que, assim, querendo ou não, às vezes demora um tempo pra acontecer, mas é muito bom porque Deus, ele trabalha muito na minha fé. Então, ele não me gera, tipo assim, essa pessoa se converteu, já ela sai. Não, pra mim é o contrário. Tipo, ela se converteu, vamos pro pós, vamos pro consolidar. Eu gosto de ensinar, tipo, o beabá da Bíblia, vamos ali ler os evangelhos e ver, tipo, a expressão até, tipo, facial da pessoa mudando depois que ela consegue entender a Bíblia pela primeira vez, depois que ela entende, tipo, o Espírito Santo falando. Ela tem, sei lá, a primeira revelação dela, assim, ela te traz, assim... Essa é a parte que eu gosto, assim, é o consolidar e ver a transformação. E muitas vezes ver que essas pessoas, tipo, a família dessas pessoas começam a ligar e perguntar, tipo, o que você tá fazendo com meu filho que melhorou de tal forma, que agora tá assim, que agora tá respeitando, que agora tá ajudando em casa, sabe? Ver essa transformação que de fato acontece internamente, mas que se externaliza. Eu acho que pra mim, tipo assim, é a parte que mais me gera alegria dentro do evangelho, pode ser dizer. E isso é muito interessante porque a gente viveu muito isso, né? Eu como discípulo, você como líder, de passar madrugadas na igreja, passar madrugadas na casa de alguém, simplesmente ali sendo discipulado, no ferro afia ferro, não somente assim na questão de palavra em si, mas tratando o caráter mesmo, porque o evangelho também vem para isso, para nos tratar e para nos mudar. E pra ti, assim, já discipulou meninos e meninas, né? Nesse processo, uma pergunta que eu queria te fazer. O que funciona mais pra ti nesse processo misto, como era? Porque, pra quem não sabe, a gente trabalha na visão dos 12, né? Mas a nossa igreja, cada um procura ter 12 discípulos. E na época, a pastora Misa discipulava 6 meninas e 6 meninos. E qual pra ti é uma forma melhor pra discipular? Tu acha que só meninas funciona melhor? Tu acha que um discipulado misturado? O que pode, assim, com aquilo que tu já carregou de bagagem, né? Já lidera jovens há muito tempo, tá pastoreando, passou por todo esse processo também na igreja dos pastores que tu citou, né? De acompanhar eles. Qual que tu acha que é uma forma que a gente pode também ser mais efetivo? Pronto. Hoje em dia, assim, eu não sou tão a favor de homens discipularem mulheres e mulheres discipularem homens, assim. Eu acho que aconteceu comigo num caso à parte, porque não tinham líderes na nossa igreja, como eu falei, tipo Era assim... o início, né? Eram 4 pessoas, uma foi embora, um ainda não prestava, então basicamente ficava eu e meu irmão. Era aquela pessoa que um dia tava na igreja, outro dia tava lá no bar, assim, não era nem no bar, mas enfim, tava num ambiente não adequado, não vamos dizer cristão, aqui. Né? Isso, não estava num ambiente adequado. Mas enfim, e aí era basicamente eu e meu irmão. Então, como só tinha nós dois e cada um tinha uma rotina muito diferente, acabou que ficava muito difícil a gente dividir perfeitamente. Tipo, não, você fica com ele, você fica comigo, você fica com ele, você fica comigo, sabe? Só que uma das grandes vantagens que a gente teve também é porque era nós dois, sabe? Então, tipo, é óbvio que existem questões masculinas que eu não consigo lidar. Sim. Da mesma forma que existem questões femininas que ele não consegue lidar. E aí, nisso, eu falava, a pessoa vinha falar comigo, eu falava, opa, aqui você conversa com ele, sabe? Aqui você fala com meu irmão, porque ele vai conseguir te aconselhar melhor.
Ele vai conseguir te entender melhor. Então, meio que, por mais que a gente não dividia, tipo, esse é seu e esse é meu. Nominalmente, né? Isso. Mas a gente se ajudava muito nesse processo de discipulado. A gente dividia muito, tipo, até que área eu consigo entrar, até que área ele consegue entrar, enfim. E eu acredito que, assim, as células, faz sentido você ter uma célula mista, sabe? Sim, sim. Mas o discipulado, ele precisa ser algo mais separado. Tipo, você ter as meninas e ter os meninos. Até porque vai ser algo mais íntimo, né? O discipulado acaba pegando questões mais íntimas. Porque o discipulado, ele trata o caráter, como você falou, sabe? Tipo, eu acho que é extremamente importante uma pessoa passar por um processo de discipulado, porque ele vai tratar o teu relacionamento vertical. Ou horizontal. É basicamente isso. Ele vai te ajudar no teu relacionamento. E a igreja ajuda muito isso. No relacionamento horizontal. Porque os frutos do Espírito você não vai apresentar para Deus. Tipo assim, vou representar a amabilidade. Vou exercer mansidão com Deus. Isso, vou exercer amabilidade com Deus. Vou exercer mansidão com Deus. Não, ele já é manso. É muito fácil você exercer com Deus. É difícil você exercer com seu irmão que te estressa. É difícil você exercer com as pessoas que estão ali do seu lado, com o seu pai, com a sua mãe, com a sua família, sabe? Com essas pessoas que nós mostramos os frutos do Espírito. Então, o discipulado em grupo, né? Ele funciona justamente para isso, para que nós consigamos não somente ter um bom relacionamento vertical, né, que é o nosso relacionamento com Deus, mas ter esse relacionamento horizontal. E muitas vezes ele entra em áreas delicadas da vida da pessoa, sabe? Tipo, entra em questões de caráter mesmo, de integridade, de feridas, isso. Então, hoje, assim, o ideal, né, que eu entendo e até biblicamente falando aqui, mulheres discipulam mulheres por questões femininas, Sim. Tem coisas que homem não vai conseguir lidar, e homens discipulam homens. Na minha época deu certo porque o meu irmão estava do meu lado o tempo todo, e da mesma forma eu estava do lado dele e a gente conseguia conversar. Alternar, né? Isso, fazer isso muito bem. Mas, depois de um tempo, e também pra mim funcionou porque assim, eu na época tinha o quê? 20 anos, mais ou menos, 19, 20 anos, né, quando eu comecei a discipular. E eu sempre tive um limite muito grande, assim, tipo, no sentido de, por mais que eu discipulo homens, mas tem uma linha aqui, tipo, não vai ficar entrando no meu quarto, não vai ficar... Porque as minhas discípulas, elas têm a liberdade de entrar no meu quarto, de conversar, de falar, mas homem não tem. Então, tem determinadas conversas que a gente não vai ter, tem determinado, sei lá, toque físico, que isso daqui não vai acontecer. Tipo, eu sempre tive isso muito claro, sabe? Se fulaninho tá afim de mim, a linha tá bem aqui e essa linha você não ultrapassa e eu não ultrapasso. Então, acho que você, como meu discípulo, assim, a gente sempre teve muita maturidade nesse aspecto. Por mais que tenha, você cria uma amizade, mas sempre tem um respeito de, tipo, olha, isso aqui não vai acontecer. Entende? Então, ajuda muito, assim, quando você tem, de fato, a maturidade, vou dizer assim, tipo, a maturidade pra separar de, não, isso aqui não acontece entre a gente. Então, pra mim, funcionou, porque tanto todo mundo era mais novo que eu, e eu nunca tive, tipo assim, essa mentalidade, digamos assim. E segundo, porque eu sempre estabeleci uma linha muito, muito bem estabelecida, de que a gente não vai cruzar isso daqui. E também, assim, eu acredito que o meu discipulado, ele sempre foi um discipulado em que os meus pais estão muito presentes. Tipo, os bispos, assim, eles ajudam muito em tudo. Então, questões também que às vezes eu ainda não tenho, sei lá, maturidade, não tinha na época maturidade pra lidar. Conseguia transferir mais Conseguia transferir também. E falava assim, não, conversa com o bispo que ele vai te aconselhar melhor. Conversa com a bispa que vai te aconselhar melhor. Então, você ter uma rede de apoio dentro desse discipulado ajuda muito, entende? Então, acho que pra mim foi basicamente isso, assim. Mas eu queria transferir para um lugar, eu queria, tipo assim, né, como a gente conversa bastante, né, a gente interage muito sobre o reino de Deus, eu queria saber de ti o que nós podemos fazer como Seasons e como Igreja Amante, como, sei lá, Fortaleza, Ceará, que pode trazer o reino de Deus de forma mais eficiente, algo que tu tem sonhado, até a questão, pode até falar um pouco da escola missionária também, mas o que tu sente que nós, como cristãos, nós devemos se posicionar para que o reino de Deus ele venha? Não sei, será que tá faltando a gente orar mais? Entendeu? Tipo, pra esse lado, o que tu sente que falta de posicionamento para nós fazermos o reino de Deus se expandir? Tanto como Seasons, como igreja e enfim. Assim, é engraçado porque eu tava conversando isso ontem com a minha mãe, sabe? Eu comecei a perguntar, tipo, da juventude dela, como é que funcionavam os pastores. E uma das coisas que eu acredito e que eu quero, assim, carregar sempre dentro das Seasons é que nós precisamos do poder de Deus. Tipo, o evangelho ele não vai funcionar só porque é uma equipe, uma galera muito legal, porque é todo mundo muito amigo e ali a gente se dá bem, sabe? Eu não acredito que seja somente isso.
Eu acredito que o evangelho verdadeiro é o evangelho que carrega o poder de Deus. Nesses últimos 4, 5 dias, né, que foi o período que eu estava viajando, na verdade, nessa última semana, eu li os 4 evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, já tô lendo Atos. E é muito bizarro porque Jesus, ele é muito, tipo assim, prático, sabe? Ele chega ali, ele traz uma transformação, ele chega ali, ele traz uma cura, ele chega e traz uma palavra que liberta. Ele junta 5.000 sem ter um Instagram pra divulgar pra todo mundo, sem ter um podcast pra divulgar pra todo mundo, sabe? E como que ele fazia isso? Através do poder do Espírito Santo que habita em nós. Entende? Então, o que eu acho que a nossa geração, ela não pode perder é isso. Buscar o poder de Deus. É chegar e ter palavras de conhecimento, chegar e trazer cura, chegar e trazer libertação, chegar e trazer a transformação que o evangelho pode trazer. E não tratar o evangelho como sendo tipo, porque é algo modinha. Tá todo mundo se convertendo, e aí também nem Isso é verdade, tem pesquisas que indicam que nós evangélicos, né, vamos ser maioria, acho que até 2030, 2040, nós vamos ser mais de 50% da população. E aí a gente gera o questionamento, se a maioria da população está sendo evangélica, o que a gente tem feito para transformar a sociedade com o poder do Espírito Santo? Isso, porque eu acredito num poder do evangelho que ele transforma a sociedade. Sim. Então, ter números não é significado de ter qualidade. Entende? Então, o que eu prezo, assim, pra dentro da nossa geração é que nós carreguemos o poder de Deus, é carregar o evangelho com qualidade, que é uma das coisas que a gente sempre prega muito. A gente não quer uma quantidade muito grande. A gente quer uma quantidade que tenha qualidade, sendo grande ou pequena, mas nós queremos qualidade. Qualidade no sentido de ter jovens que conhecem a palavra de Deus e que não são simplesmente influenciados por uma onda de modinha ou porque é legal ser evangélico. De jovens que entendem a profundidade do evangelho e que não carregam somente como algo para me fazer sentir bem, tipo o evangelho coaching, sabe? Sim, que é só para minha alma, para eu me sentir bem, mas é um evangelho que traz uma transformação interna, mas que culmina numa transformação externa, sabe? E um evangelho que é poder de Deus. Onde eu chegar, tipo, as pessoas elas precisam entender que eu carrego o Espírito de Deus e que a vida delas pode ser transformada. Assim como elas iam atrás de Jesus, porque eu acho muito interessante, porque Jesus ele fala, olha, as mesmas obras que eu fiz, vocês farão e ainda maiores. Então, por que eu vou me contentar e ir para a igreja só no domingo se Jesus, ele fala para mim, fala, olha, você vai fazer obras maiores. Se você vai fazer algo muito maior, entende? Então, o que eu tenho tido fome e sede, assim, para dentro da nossa geração é isso, é viver o evangelho que carrega o poder de Deus. Eu não quero o evangelho que é elite, tá só nas mídias sociais e tá ali pregando algo que vai confortar o seu coração. O evangelho só hype, né? Só pelo... Isso, só pelo hype. Mas eu quero o evangelho que traz a transformação, porque como eu falei, tipo, é a minha fonte de poder. É a transformação, é você ver a mudança, é você ver ali a pessoa sendo curada, você orar por alguém, receber uma palavra de conhecimento e a vida dela ser transformada, sabe? É que nem a história da mulher samaritana. Ela só recebeu uma palavra de conhecimento para ganhar uma cidade inteira. E eu acredito que é esse evangelho que nós precisamos buscar, sabe? Que entrega uma palavra de conhecimento que vai transformar a vida de uma pessoa. Que cura uma pessoa que vai transformar a vida de uma geração. Entende? Então, acredito muito, assim... e é uma das coisas que dentro do pastoreio eu prezo, assim, por pregar e por discipular e ensinar as pessoas, que o evangelho, ele carrega poder, e esse poder, ele pode acontecer através de mim e de você. Então, hoje, até mesmo, assim, indo para a escola missionária, né, eu entendo que Deus, ele nos chamou para as missões desde quando os meus pais vieram para Fortaleza. O nosso apóstolo orou pela vida dos meus pais e falou assim, olha, Fortaleza será o portal para as nações. A igreja de Fortaleza vai ser o portal para as nações, que vai enviar pessoas para o mundo. E aí, desde então, os meus pais receberam muito essa palavra, mas aí fomos trabalhando para construir a igreja, né? E aí eu sei que, desde quando a Seasons começou, eu sempre tive esse sonho, tanto eu quanto meu irmão, né? Até porque ele serviu por um tempo numa base missionária, enfim, e eu fiz missões separadas, eu nunca servi integral numa base só. E aí eu sei que esse sonho, ele sempre aconteceu, sempre surgiu no nosso coração, e aí esse ano nós decidimos tirar do papel, né, e fazer acontecer, porque eu acredito no evangelho, que é o evangelho da grande comissão. Sim. É o evangelho que Jesus, ele fala, olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o evangelho que não somente espera as pessoas virem até nós, mas o evangelho que vai até as pessoas. Exemplo, tipo assim, da mulher samaritana. Jesus, ele mudou a rota, ele falou, não,
Eu tenho que parar a aqui. gente precisa passar por Samaria. Os discípulos ficaram, o que a gente vai fazer em Samaria? Ele, não, eu vou em Samaria e eu preciso passar naquele poço. Então é o evangelho que não somente espera as pessoas virem, mas que vai atrás, que age como um missionário, né? Que vai atrás e que age como um apóstolo também, estabelecendo ali a beleza, digamos assim, do reino de Deus, sabe? Então, a nossa ideia de começar com a escola missionária é justamente acordar a nossa geração, assim, principalmente, eu sinto que no norte e nordeste do Brasil está começando a se despertar agora, de fato se levantar para evangelizar, para ter bases missionárias aqui também nessa área, para ter uma base mais consolidada, assim, e eu não falo, né, nem base do nosso nome, mas é base missionária mesmo, de maneira geral, para treinar e enviar pessoas para todos os lugares do mundo, seja para dentro do próprio Brasil ou seja para fora do Brasil. Até porque no Brasil, por mais que a gente vai chegar a 50% de povos evangélicos, mas nós ainda temos tribos não alcançadas. Tribos não alcançadas, que nunca ouviram falar de Jesus dentro do nosso país. Então eu acredito muito nesse evangelho que ele tem poder para transformar, para capacitar pessoas e que pode alcançar pessoas em vários lugares e transformar a vida delas. E tudo isso acontece através do meu posicionamento, através do nosso posicionamento, assim, como igreja, sabe? Amém, glória a Deus. Já transicionando um pouco mais para o final, eu queria trazer algumas perguntas que o pessoal fez no Instagram. Então, já me defendendo, se tiver alguma pergunta polêmica que não veio de mim, tá certo? E eu não vou citar nomes, Vamos lá. Agora eu tô curiosa para saber. Não, mas são boas. Pronto, interessante isso aqui. Qual foi o momento mais marcante da sua caminhada com Deus? Mais marcante, assim. Eu acho que eu tive alguns momentos marcantes, né? Eu já citei alguns, que foram os meus primeiros encontros com Cristo. Mas eu diria que foi a cura. Eu sempre cito esse, que foi... Eu tava numa cruzada em Itapipoca não, é Iguatu. Eu estava numa cruzada em Iguatu e lá a gente estava fazendo um culto, assim, era com um evangelista, né? Tava fazendo um culto com a cidade quase toda, assim, muita gente, um culto na rua, era um caminhão, fechou a rua, enfim, uma cruzada mesmo. E aí eu sei que o evangelista, era muita gente para orar, então ele não ia conseguir chamar todo mundo pro palco. E eles treinam as equipes e eu tava lá como essa equipe que ia servir, tava tanto como tradutora, né, quanto para servir de maneira geral. E aí nisso ele falou, gente, se você vê alguma pessoa doente do seu lado, que tá precisando de oração, ore. Aí eu amei. Aí eu tava com um amigo meu, que foi fazer faculdade fora, e aí, no que eu tava com meu amigo, a gente viu um bebê, e esse bebê era cego. E aí nós dois começamos a orar por esse bebê, a gente começou a orar, e eu sei que a criança, assim, o bebezinho, ele começou a ver. E foi muito lindo, tipo, ver a reação dele, porque uma criança que é cega, ela não tem muita reação. Ela não esboça a reação, né? Aquilo que tá na frente dela. E aí, na hora que a gente colocou, tipo, eu peguei uma garrafa e coloquei uma garrafa de água e coloquei na frente dela, ela abriu, assim, o olho pra pegar, sabe? Tipo, e era um bebezinho de colo. Abriu o olho, assim, pra pegar e a gente começou a glorificar a Deus. Então, acho que pra mim, assim, esse foi um dos momentos mais marcantes, que até linka com o fato de eu acreditar que o poder de Deus, tipo, o evangelho, ele é poder de Deus em ação. Amém, amém. Uma pergunta interessante aqui que eu separei é: qual foi o maior desafio espiritual ou a maior dificuldade espiritual que você acabou passando? Alguma guerra, enfim, que você acabou vencendo, que poderia compartilhar com a galera? Até para servir de testemunho. Sim. Pra mim, eu acho que... Eu tava até lendo os evangelhos, né, nessa última semana, e é muito engraçado, porque Jesus, ele sabia que existia o Judas entre eles, sabe? Então, pra mim, foi essa questão de que, por mais que eu cuide de muitas pessoas, sempre vai existir um Judas ali. Uma pessoa que vai trair, uma pessoa que vai abandonar, uma pessoa que vai te vender por 30 moedas, digamos assim, por um preço irrisório, insignificante. Então, acho que pra mim foi essa questão de pessoas que você às vezes dá a vida, você abre a porta da sua casa, você trata assim com maior carinho, com maior amor, e às vezes por uma fofoca, ou por algo que nem verdade é, a pessoa simplesmente abandona e sai falando mal de você, inventa história. Então, pra mim, o mais desanimador, digamos assim, foi isso, mas que ao mesmo tempo nunca vai ser o suficiente pra me parar, sabe? Porque como a minha fonte de poder é ver a transformação, se uma pessoa não dá pra ficar triste pelos que saíram, mas feliz pelos que permaneceram. É tipo isso, por mais que quer atingir ali no momento, porque você quer ver a pessoa sendo transformada, sabe? Quer ver a vida dela sendo mudada,
mas você fica muito alegre pelos que ficaram, sabe? Pelos que permaneceram, pelos que buscaram mudança. Então, é um triste, mas que ao mesmo tempo é só você mudar o seu foco da visão. Não fica olhando para quem te decepcionou, olha para quem tá te dando alegria. Isso ajuda muito no processo. Amém, glória a Deus. Outra pergunta, que essa aqui eu achei muito interessante, principalmente para ti, pelo teu contexto pessoal. Pastora, como você equilibra a sua vida ministerial e sua vida pessoal? É importante essa pergunta porque ela pratica 6, 10 esportes, assim. Surf, eu esqueci do surf. Teve o surf. Surf, Muay Thai, beach tênis. Conta aí como é que você acaba equilibrando, como é que funciona essa vida aí. Pronto. Essa rotina tão... Eu acredito que no período da faculdade foi muito mais complicado. Por quê? Você trabalhava... É porque você, tipo assim, a minha faculdade não é só eu sentar e estudar para uma prova. Eu tenho que fazer um trabalho, um projeto. Tipo, eu fiz, no meu TCC, eu fiz um centro de treinamento missionário que tinha mais de 10 mil metros quadrados. E você tem que pensar em cada metro quadrado. Tipo, não, aqui eu vou colocar uma árvore da espécie tal. Aqui eu preciso colocar uma sala de aula, aqui eu tenho que ter coordenação. E aí você fazendo aquilo não é algo que, do dia pra noite eu faço. Não, são dias e dias que você senta ali. E aí você tem que escolher material. Tipo, não, essa parede eu vou revestir de material tal. Essa parede vai ter cor tal. O teto vai ser luz tal. Você tem que pensar em cada detalhe. Tipo, a porta vai abrir pro lugar tal. Então... E não somente no TCC, né? Mas a faculdade de arquitetura inteira, ela é assim, ela é muito prática. Tem a parte teórica, mas tem a parte prática. Então, além de ter a parte prática, eu tinha o estágio, né? Na época da faculdade eu fazia só um esporte. Não fazia vários, não. Eu fazia só beach tênis e ainda tinha a faculdade em si e o ministério. E na época da faculdade eu cheguei a ter 3 células na semana, mais discipulado. Eu passava noites dando discipulado. Mas a verdade é que quando você ama, não existem barreiras, sabe? Tipo, você não fica colocando empecilhos. E eu sempre coloquei muito na minha mente o seguinte: tudo é passageiro, sabe? Exemplo, quando uma mãe ela tem um filho, é óbvio que nos primeiros meses, assim, nos primeiros momentos, ela não vai conseguir dormir direito, ela não vai conseguir descansar, vai ter que estar ali com a criança o tempo inteiro, a criança não faz nada só. E eu tenho muito isso em mente pro ministério. Tipo, quando eu tô ganhando uma pessoa nova, ela precisa desse acompanhamento, ela precisa desse cuidado. E é só uma fase, vai chegar um momento que vai começando a criar a sua independência. Então, assim, eu sempre coloquei isso muito na minha mente, a gente até brincava, né? Se você ainda tá dormindo é porque você tem tempo. Virou um meme, assim, no nosso discipulado na época. Gente, ficou irritadíssima com essa frase. A frase era o seguinte, não, porque eu tô sem tempo, pastor, no meio do discipulado, pastor, eu tô sem tempo, o que eu posso fazer? Aí um dos nossos irmãos, ele trouxe a solução, oxe, tá dormindo 7 horas, 8, 7 tempo demais. Baixa 2 horas, baixa 1 hora e vai trabalhar. É isso, e vai fazer o teu devocional, vai fazer a tua leitura. Então, eu sempre entendi muito isso, sabe? Tipo, a parte de sacrifício mais, digamos assim, mais bruto, ele é muito no início, quando você ainda tá consolidando pessoas pra te ajudar, você tem que liderar tudo só. Tipo, na época era eu e meu irmão, então ele tocava, ministrava, eu ajudava ali na mídia, ajudava... No serviço da igreja, no operacional. Então era basicamente ele fazendo uma parte, eu fazendo outra, a gente não parava, não tinha ninguém pra servir, não tinha ninguém pra ajudar. Hoje, graças a Deus, assim, esse final de semana eu acabei tendo que viajar e a igreja, o culto continua acontecendo normal, as coisas funcionam, porque já não dependem mais tanto de mim em si, entende? Então, é você ter na sua mente, assim, como que você concilia. Você nunca vai conseguir equilibrar tudo perfeitamente. Faça aquilo que é prioridade pra você. No sentido, Deus, ele sempre foi a prioridade. Então, faça o seu devocional, tire o seu tempo de oração, faça célula, consolide pessoas. E as outras coisas serão acrescentadas. Vai chegar um momento que tudo vai ficar um pouco mais tranquilo, que você vai conseguir ficar mais de boa. Que aí, no caso, é a fase que eu tô hoje. Eu sou muito grata a Deus, porque eu sempre orei, eu falei assim, Deus, eu quero um emprego, eu quero ter um trabalho que eu consiga continuar servindo o teu reino. Eu não quero fazer algo que vá tomar o meu tempo todo e que eu vou ficar cansada e chegar no final do dia numa célula mal-humorada, num discipulado mal-humorado. Não, eu quero fazer o teu reino acontecer. E foi isso que Deus fez. Tipo, ele abriu portas pra mim de emprego que eu consigo trabalhar tranquilamente, faço o meu horário e ainda tenho tempo pra servir o reino dele, e como você falou, tipo, fazer as 1000 atividades que eu faço. Mas é tudo muito... E qual que é a do momento É tudo agora? muito organizado, tá? As do momento agora... É porque eu vi um vídeo, assim, eu preciso ser sincero, gente, eu vi um vídeo dela jogando. Era o quê? Futebol, hein, foi? Futebol, eu vi um vídeo dela fazendo futebol. Assim, o story, ela aqui tentando jogar, ela errou os 4 bolas que jogaram pra ela.
Aí eu me pergunto, gente... Não, gente, é porque vamos fazer o seguinte. É que nem você falou, um bebezinho tá aprendendo Eu não tenho ainda. problema, tipo assim, eu não tenho problema em ser ruim em alguma coisa. Eu tenho problema em não tentar. Isso aqui já dá um corte muito legal. É porque ela já tentou vários, viu? Já tentou vários. Não, o problema não é ser ruim. O problema é você ficar querendo ser alguma coisa e você nunca tentar. Então, tipo assim, tanto que naquele vídeo, eu propositalmente, eu só postei as bolas que eu errei, gente. Eu não sou horrível. Ela acertou várias, viu, galera? Eu não sou horrível. Depois eu vou postar um vídeo meu. Eu não sou horrível, mas é porque eu queria mostrar para as pessoas que eu não faço somente porque eu sou muito boa. E é muito engraçado isso. Porque eu tava lá no futevôlei e um cara passou, tipo, uma pessoa passou assim e falou assim: ah, tu é muito alto, deve ser muito fácil pra te fazer. Aí eu olhei assim, é verdade. Porque a gente sempre tende a olhar pros nossos pontos negativos. Tipo, eu não consigo fazer isso porque eu não sei falar em público. Eu não consigo abrir uma célula porque eu não sei falar em público. Eu não consigo, sei lá, dedicar muito tempo de leitura à Bíblia porque eu não consigo entender a Bíblia. E pelo fato da gente colocar o não consigo, não sou bom, a gente não avança. Continua sendo... Isso, então eu mudei o meu mindset, entendeu? Oh, meu Eu não Deus. tenho problema em ser ruim em algo. Eu vou sendo ruim. Mas eu sei que a prática, ela leva à perfeição. E é então, justamente aí onde você melhora, né? Onde você é ruim. Aí você acaba sendo treinado e praticando realmente. E isso te no dá... seu caso, praticando bastante. Praticando bastante. Eu falo isso pro meu professor. Eu falo assim, ei, quanto tempo, assim, uns 4, 5 anos pra eu começar a jogar uma partida? Mas tipo assim... Não é... o mais interessante é porque isso te dá a habilidade de se permitir ouvir quem sabe. Tipo, eu reconheço Isso que eu não molda. sou boa em tudo. Tipo assim, né? tem uma coisa que eu não sou boa, é futebol. Eu não sou boa. Mas eu chego pro professor e falo, ei, como é que eu faço isso? E aí a outra pessoa que sabe mais, ela vai conseguir me ensinar e me explicar melhor. Então, chega no momento, assim... E até o outro ponto também, né? É que eu não pratico esporte porque eu quero me dedicar e ser campeã. Não, o esporte pra mim é um lazer e uma forma de conhecer pessoas novas. Nossa. Hoje eu não tô na faculdade, hoje eu não tô mais num Até ciclo... de romper barreiras, né? Até pro reino mesmo. Isso, conhecer hoje eu não pessoas. tô num ciclo onde me permite conhecer muitas pessoas. Então, eu me coloco nesse ambiente, sabe? Tipo, eu vou ali pra um futevôlei sem conhecer ninguém, começo a fazer amizade. Eu vou ali pra um Muay Thai sem conhecer ninguém, formo uma dupla ali com a pessoa e já vai fazendo amizade. Tá fazendo amizade batendo na pessoa. Fazer amizade já deixando a pessoa roxa é complicado. Mas funciona. Então, eu uso o esporte pra me colocar nesse meio, assim, de conhecer pessoas pra poder convidar essas pessoas, evangelizar, trazê-las de alguma forma, sabe? Então, meio que junta o útil ao agradável. O que eu gosto de fazer, assim, tanto servir a Deus quanto praticar esporte, com a minha falta de habilidade. A minha falta de habilidade, mas que ao mesmo tempo me permite romper barreiras na minha mente, que eu não preciso ser boa em tudo. Tudo bem você ser ruim, só não desista. Continue sendo ruim. Continue sendo... Não, melhore. Apenas melhore, né? Apenas melhore. A última pergunta, assim, pastora, você sabe que a gente chegou até agora e não teve uma pergunta sobre esse tema. Então nós vamos falar sobre relacionamento. Antes de finalizar, não fui eu que separei essa pergunta, tá certo? Não foi, realmente não foi. Tem duas perguntas aqui que envolvem isso. Uma, com certeza deve ser da mesma pessoa, nossa produção soprou aqui. O que uma cristã, não sei porque as pessoas usam essa palavra, o que uma cristã autêntica busca em um homem? E a outra foi... O que porque pode ser uma não autêntica, né? não, uma cristã falsa. E o que fazer pra conquistar a varoa? Eu suspeito quem foi. Você, ó. Eu sei que foi você, eu não vou soprar. Você sabe que a gente Você sabe que foi você. isso. Ou seja, o que uma cristã autêntica busca em um homem e o que fazer pra conquistar a varoa? Isso foi até que a gente não abordou muito, mas a pastora é pastora solteira, né? Então, o que um varão valoroso de Deus... Gente, assim... precisa ter? Hoje eu discipulo mais meninas, certo? Então, eu tenho plena convicção de que não existe uma receita de bolo. Porque exemplo, né? Pra uma discípula minha vai ser de um jeito, pra outra vai ser de outro. Tipo assim, pra uma você pode chamar pra um restaurante muito chique, chegar lá com um carro muito caro, e essa pessoa vai, não vamos dizer nomes, né? Não vamos dizer nomes. Sem nomes. Vai funcionar. Mas pra outra, se você chamar pra jogar uma alta na praia, tomar ali uma água de coco, fazer um stand-up depois, Algumas delas, inclusive, estão aqui gargalhando. Produção! Funciona, entendeu? Então, não existe uma receita de bolo de como conquistar a varoa. Eu acredito que você precisa ser intencional, assim,
No seguinte, porque o homem, ele tem muita questão da parte visual, né? Uhum. Então, além de ter a parte visual, tipo, é uma pessoa que eu gosto, assim, que me atrai de alguma forma. Veja se você tem hobbies parecidos, porque isso vai facilitar muito. Não queira tentar conquistar uma pessoa que não tem hobbies semelhantes aos seus. Pode ser a menina mais bonita, a mulher mais bonita ou o homem mais bonito, mas se vocês não têm hobbies semelhantes, atividades semelhantes... Um gosta de sair, outro gosta de só ficar em casa. No início, você tem aquele sacrifício e tal, faz ali por prazer. Mas depois, fica algo maçante. E tudo bem que eu estou falando aqui no papel de solteira, certo? Nunca me relacionei, enfim. Mas eu acredito que é fundamental e é uma coisa assim que eu gosto, que eu busco muito. Que eu preciso ter alguém que tenha hobbies semelhantes ao meu. E não somente, tipo, dentro do ministério, mas fora do ministério também, sabe? Porque a gente não vive 24 horas na igreja, sabe? Sim. Eu vivo 24 horas no ministério, assim, no sentido de ser filha de Deus e exercer isso, mas eu não vivo 24 horas na igreja. Então, eu gosto de ter alguém que vá, sei lá, pro cinema comigo, eu gosto de ter alguém que vá praticar um esporte comigo, eu gosto de ter alguém que vá pra academia comigo, eu gosto de ter alguém que gosta de viajar comigo. E não uma pessoa que só gosta de estudar, de ler, ficar em casa, não sai muito. Eu gosto de rolê aleatório, do nada tu vai me ver com uma galera mó aleatória, num lugar aleatório. Como gosto, do nada surge mensagens e ligações. Não, vamos pra tal lugar, no horário É isso, tipo, que do o nada. regime CLT não permite. Então, acho que... Repete só a primeira pergunta. A Acho que é mais ou menos primeira isso. pergunta era o que uma cristã autêntica busca em um homem e o que fazer para conquistar a varoa. Pronto. A primeira pergunta é o que uma cristã autêntica busca no homem. Isso é muito particular. Relativo. Mas pra ti, então? Aí eu vou estar dando aqui... Mas vai. Olha aqui, a gente lista de inscrição, tá? Não, manda o formulário no Google Se Forms. você se encaixa, tá? Pode estar enviando aí que a nossa equipe vai avaliar. Mas é basicamente... Mas pronto, então questão de princípios, então. 3 Pronto. princípios que pra ti é negociável, digamos assim. Não Pra necessariamente de personalidade, mas princípios. Pronto, pra mim é o amar a Deus acima de todas as coisas, assim, eu acho que, por mais que pareça ser muito clichê, mas é porque o amar a Deus, ele é algo muito... que não é porque a pessoa tá na igreja que ela ama a Deus acima Sim. de todas as coisas. Tipo, às vezes, nós, de maneira geral, costumamos ter ídolos no nosso coração. E esse ídolo pode ser sua família, pode ser o seu trabalho, pode ser os seus bens materiais, pode ser tudo. Então, o que eu acho que é fundamental, ter uma pessoa que ame a Deus de todo o coração, que você vê que essa pessoa tá disposta a sacrificar tudo pelo evangelho, sabe? Tipo assim, não é uma pessoa que é apegada aos bens materiais, ou que como é que fala? Mão de vaca, como é que eu digo? Mão fechada, não sei. Que não é generoso, pronto, Sim. o oposto de generoso. Não é uma pessoa que não é generosa, que não cuida dos outros, sabe? Tipo, o segundo ponto é você observar muito como essa pessoa trata as outras pessoas. Será que ela só é legal com você? Será que só você se dá bem com interesse. ela? Com certeza, tipo, se a pessoa tá sendo legal só com você, obviamente ela tem interesse em você. Agora, se a pessoa ela é legal com todos e ainda mais com você, tudo bem, que já parte do caráter dela ser essa pessoa, educada. E, obviamente, não é aquela pessoa, tipo, principalmente de mulher falando pra homem, né? Não é aquele cara que ele é legal com você, mas que ele é legal com todas e dá moral pra todas, tá? Porque tem isso também, tem que estar Tem? atento. Não, dentro da igreja tem isso? Não tem. Não tem. Isso é boato. Gente, acontece em todo canto. Igreja não tem anjos, infelizmente, não tem só anjos. Não tem só anjos. Mas, enfim... ver se essa pessoa não é somente interesseira, mas que gosta de você e que também é generosa com os outros, cuida de outras pessoas. E o terceiro, pra mim, assim, que eu vejo que é fundamental, é o homem entender o papel do homem. Entende? Eu não preciso ficar explicando pra ele, assim, qual a função do homem. É claro que dentro do casamento vão ter alguns ajustes, né? enfim... Mas eu acredito que ambos precisam ter muito claro. Se você quer entrar no relacionamento, você sabe qual é o seu papel de mulher. Se ele quer entrar no relacionamento, ele sabe qual é o papel do homem. E os dois conversarem e alinharem sobre isso, sabe? Olha, eu entendo que biblicamente o homem ele tem a responsabilidade de prover. Eu entendo que biblicamente o homem ele tem a responsabilidade de trazer a segurança. Eu entendo que ele tem a responsabilidade de dar a direção, de trazer a proteção. Então... ele entendendo que tem essa responsabilidade, já muda todo o direcionamento do relacionamento, sabe? Até pela questão de que, às vezes, tipo, existem casos em que o homem casa, mas ele ainda quer tratar a mãe como sendo a principal da vida dele. Mas a mãe, ela não vai mais ser a principal, é a sua esposa que é a principal. Então,
ter um homem, assim, que ele não é somente o filhinho da mamãe, mas que ele entende a função do homem e ele age segundo essa função, sabe? Não vai ficar fazendo brincadeira com seus sentimentos, não vai ficar tratando você, às vezes, de uma maneira que você não merece ser tratado, sabe? Então, eu colocaria, assim, nesses 3 princípios. E aí, pra mim, ele tem que ter mais de 1,80. Aquela... Vai, não, mais de 1,80. Eu tenho 1,77 de altura, né? Eu não tem sou... quanto? 1,77. Eu não sou muito baixinha. Então, tem que ser um cara alto. Por quê? A altura não é somente uma questão estética, mas ela traz a sensação de segurança. Sim. Então, eu não vou me sentir protegida com um cara de 1,70. Entende? Não, eu sou maior que ele. Então, claro que varia de mulher pra mulher. Eu tenho várias amigas que têm 1,70, 1,80 que tem o seu namoradinho ali de 1,75. Seu anãozinho. Então, ó, varia de mulher pra mulher. E alguém que queira um ministério, assim... No caso, pastoreio ou missões? Eu diria que queira um ministério, independente de ser pastoreio ou missão, mas que queira ter algo de fato com Deus, sabe? Tipo, queira seguir o ministério, tipo, não necessariamente, como é que eu posso dizer? Tipo, não necessariamente o pastor que fica lá na igreja, mas entenda que isso, a função eclesiástica. Não necessariamente a função eclesiástica ali parada, mas que entenda o ministério e que queira viver isso também, tá? Amém. Glória a Deus. Já caminhando para o final, eu queria que tu olhasse para a tua câmera ali, tu declarasse uma palavra de Deus mesmo para quem está escutando, uma palavra, e também orasse por cada um que vai estar escutando esse podcast. Algo que eu trouxe essa ideia, né, para justamente as pessoas que tiverem vindo aqui derramarem algo espiritualmente quem vai estar escutando. Porque é muito divertido a gente estar aqui, mas o que vale mesmo é o nosso relacionamento com o Senhor. Então, olha ali para a câmera e entrega uma palavra. Se Deus te direcionar para orar por algum motivo específico, deixa o Espírito Santo agir aí. E é isso, pode orar. Amém. Eu acredito que 2 palavras que eu vou liberar. A primeira é, não tenha medo de ser ruim em alguma coisa nova, certo? Isso faz parte do processo. Eu comecei sendo ruim, tipo, eu era tímida, eu não sabia pregar, eu não entendia muito a Bíblia, eu não sabia fazer nada, ministerialmente falando, assim, não era boa e era muito tímida, então muito fechada. Então, uma das coisas que me fez permanecer no Evangelho foi ver que Deus ele é capaz de transformar quando eu me permito ser transformado. Então, não tenha medo de ser ruim, tenha medo de não tentar. E a segunda palavra que eu quero declarar sobre, assim, a vida de todos nós, né, de cada um de vocês, é que o Evangelho de Deus, ele carrega poder. Ele é poder na minha e na sua vida para operar milagres, para trazer transformação. Então, se você está passando por uma situação em que você acha que é impossível vencer, em que você acha que não vai conseguir, seja uma situação familiar, seja uma situação pessoal, seja uma situação de pecado, que você já caiu, já se levantou, já caiu, já se levantou, mas tenha plena convicção de que o poder de Deus, ele é capaz de transformar todas as situações. Coloque nas mãos de Deus, entregue nas mãos dele, e confie que ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, eu estava até lendo hoje o Salmo 23, e ele fala, né, sobre, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, confie que independente da situação que você está passando, Deus ele está com você. E agora vamos fazer uma oração para a gente encerrar esse podcast, né? Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela vida de cada um que está aqui. Eu te peço para que cada pessoa que venha ouvir esse podcast venha ser transformado pelo teu poder, Pai, pela tua palavra. Jesus. Que eles tenham fome e sede, Deus, de começar um relacionamento mais profundo contigo, Pai. Que os testemunhos compartilhados aqui hoje, Deus, eles não sejam palavras vazias, Deus, mas sejam sementes plantadas em corações, Pai, em solos férteis, Deus. E que essas sementes, elas venham crescer, Pai, e gerar frutos, Deus. Eu oro para que o Senhor venha ativando cada um dos teus filhos, Deus, e mostrando que é o Senhor quem faz, Deus, é o teu Espírito que faz através de nós. Nós só precisamos ter um coração disponível para ti, Deus. Então, nessa noite eu oro, Pai, nesse momento eu oro por corações disponíveis, Deus, a fazer a tua vontade, a ouvir os teus direcionamentos e a ser guiado por ti, Pai. Que nós possamos ser uma geração que carrega o poder de Deus, Pai, com ousadia. Uma geração que vê milagres tão grandes quanto os que Jesus fez, Deus, e que faz esses milagres também, Deus. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor venha nos usar, Pai, para trazer uma transformação e que nós saibamos nos posicionar como filhos de Deus nessa geração, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Chegamos ao final de mais um Seasons Podcast e o que mais nós queremos é ser apaixonados por Jesus e viver com Jesus apesar de qualquer que seja a estação.
E é isso, fique com Deus e até mais.